A paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui mais uma vez com vocês em um vídeo para trazer algumas dicas de pregação. Desta feita, quero trazer 3 dicas para vocês a respeito da escolha do texto com o qual nós vamos montar o nosso sermão, ok? Então, vou trazer as 3 dicas e no finalzinho do vídeo eu trago, então, os exemplos dos textos bíblicos que mais correspondem a essa ideia que nós aqui estamos passando para vocês, ok? Mas antes da gente entrar aqui nas dicas propriamente ditas, eu quero dizer para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que ainda não ativou o sininho, ative e faça o seguinte, dê o seu joinha também, se esse vídeo for interessante para você. E também o comentário. Deixa o comentário aí, que o teu comentário pode se tornar num novo vídeo que nós iremos gravar, ok? Vamos lá? Bora para o vídeo. Aqui está. O título do vídeo de hoje é Como escolher bem um texto para o sermão. Aí eu já trouxe até escrito aqui para você dar um print, para você aí pausar e escrever, fazer como você quiser. E aí eu coloquei uma boa pregação, ela começa com a escolha correta de um texto. Lógico que nós vamos ter que escolher bem o texto, porque é o texto que vai nortear, a gente já vai ver isso aí, tá bom? Então, você fazer uma escolha aleatória de um texto, abrindo a Bíblia, por exemplo, e batendo o dedo aqui e cair num texto, aí você não vai conseguir extrair o melhor desse texto. Então, a escolha correta, a escolha bem feita, ela é o passo mais importante que você está dando, ok? Vamos continuar aqui. Pois é o texto que vai nortear, então, toda a sua pregação. Contudo, antes da pregação, vem a preparação do sermão. E é aqui que está o segredo. O texto bem escolhido facilitará as divisões do sermão e, consequentemente, o desenvolvimento das ideias. Por isso, antes de qualquer coisa, pense bem a respeito do texto. Ele precisa ter alguns elementos facilitadores para a sua divisão e também com assuntos fáceis. Então, deixarei aqui 3 dicas para você escolher bem o seu texto. Então, preste bem atenção nisso aqui que nós acabamos de ler. Você vai pensar na divisão do seu sermão. E isso aqui, você que já está no canal comigo há mais tempo, você sabe disso. Eu sempre trago aqui aquele esqueleto do sermão, ou o esboço do sermão para você, com uma introdução, com o desenvolvimento, ou corpo do sermão e a sua conclusão. Dentro do desenvolvimento do sermão, os nossos 3 tópicos principais, que é o que mais nós trabalhamos aqui. 3 tópicos. Pode ter mais, pode, mas aquele que consegue fazer com 3 vai conseguir fazer com 4, com 5, tá bom? Então, aqui para nós vamos lembrar, a escolha do bom texto vai facilitar essa divisão. Então, o ideal é que o texto que eu escolhi, ele já tenha essas divisões presentes nele de forma bem clara. Aí isso vai, então, me facilitar essas divisões e, lógico, o desenvolvimento das ideias, porque aí eu não vou me perder, eu não vou também ficar divagando em várias ideias na hora da pregação. Por isso a importância, feita a leitura do texto, um texto foi bem escolhido, lógico, até dentro da própria Bíblia, eu já posso fazer a minha divisão. Eu tenho vários textos bíblicos aqui que eu já tenho já divisões até feito a caneta. Eu olho para o texto e aqui está a primeira divisão, então eu faço uma barrinha. Depois eu encontro a segunda divisão, outra barrinha.
Então, isso é um elemento facilitador para mim na hora da pregação, já que o meu papel quanto pregador é explicar o texto para os irmãos, então nada melhor do que um texto que me facilite esta explicação, ok? Então, é isso. Agora, vamos para lá, vamos para as 3 dicas, e a primeira delas, aqui, dê preferência para apenas um versículo. Muitas das vezes nós queremos pregar e nós já escolhemos aqueles textos longos, como por exemplo o Salmo 119, misericórdia, você não vai conseguir pregar isso, né? Ou então qualquer outro capítulo da Bíblia que tem aí os seus 20, 21 versículos. Isso, com o tempo que nós temos de pregação dentro das nossas igrejas, isso vai ser um desafio e tanto. Por isso, fuja desse tipo de texto. Está iniciando agora? Está começando a desenvolver um sermão e está começando a desenvolver a pregação? Pois bem, dê preferência para um versículo, tá bom? Próxima dica para você. Esse versículo, ele precisa ser independente de contexto. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, então, um exemplo. E aí vocês vão entender o que eu quero dizer com versículo independentemente de contexto. E agora a nossa terceira dica: o versículo precisa ter 3 partes e estas bem claras, ok? Então, isso aqui é imprescindível para nós também. Apresentado para vocês as 3 dicas, então vamos lá para um exemplo para vocês aqui. Eu vou pegar um versículo, um texto bíblico para exemplificar para vocês aqui. Suponhamos que eu queira ler com a igreja Oséias, capítulo de número 11, e o versículo de número 9. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Muito bem. Se eu pego esse versículo, já que a primeira dica é preferência para um versículo, então eu tenho um versículo aqui. Só que este versículo, você pode perceber que ele não tem os outros critérios que nós deixamos, que é ser, por exemplo, independente. Não, ele é dependente do contexto. Eu não consigo explicar o versículo 9 de Oséias, capítulo 11, se eu não ler pelo menos o capítulo 11 inteiro. Então, a minha pregação, nesse caso, embora eu leia só o verso 9, eu não consigo extrair 3 pontos de mensagem dentro do versículo de número 9, porque todo o assunto do versículo 9, ele está dependente dos versículos que o antecedem e também dos que estão à frente. Então, todo o versículo, os versículos 1 até o versículo 8 e o versículo 10 até o versículo 12, no mínimo. Isso se você não tiver que ler também os outros capítulos, entenderam? Por isso, esse versículo 9, ele não me serve. Agora, quando eu folheio a Bíblia, e nós vamos falar do versículo que é um elemento facilitador para nós. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 33. Aí eu tenho apenas um versículo, na primeira dica. Eu tenho aqui que esse versículo ele precisa ser independente de contexto.
e ele também está enquadrado, que ele cumpre com esse critério. Por quê? Está escrito assim: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pronto. Então, eu tenho aqui, dentro do versículo, uma mensagem bem clara, bem objetiva. As pessoas vão entender se colocarmos somente o versículo sozinho, ele escrito no quadro. Quem ler esse versículo no quadro já vai poder entender a respeito de buscar o reino de Deus, a sua justiça, e que outras coisas nos seriam acrescentadas, ok? Então, esse é um versículo que cumpre com essas duas primeiras dicas que eu acabei de trazer para vocês. E também a última, que ela precisa ter 3 partes bem claras. Vamos ver as partes do verso de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Pronto. Então, eu tenho a primeira parte do versículo e é claro, tá bom? Eu posso comentar com vocês aqui tranquilamente no momento da pregação, no momento da minha fala diante da igreja, a respeito de se buscar primeiramente o reino de Deus. Agora, a sua justiça, da mesma forma, esta aqui seria a segunda parte do meu sermão. Também posso comentar, trazer exemplos bíblicos para os irmãos com relação à justiça. E, por fim, na minha terceira parte, eu colocaria: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lógico, aqui também poderei comentar e trazer para cá outros exemplos. Aliás, até caberia, dentro dessa última ilustração, nós retomarmos aquilo que Jesus acabara de dizer logo acima aí, para então nós trazermos a ilustração de que coisas são essas das quais Jesus aqui está mencionando que elas seriam acrescentadas após a prioridade que o cristão precisa dar ao reino de Deus e também à sua justiça. Então você percebe que esses pontos, o versículo de número 33, ele nos ajuda bastante. Quando nós estamos lendo Salmos, o livro dos Salmos, eles ali também tem vários textos bíblicos, vários versículos que eles são independentes, tá bom? E você pode pregar tranquilamente. Poderia aqui abrir com você, como já é de praxe eu fazer nas aulas, nos Salmos de número 37, vou fazer de forma aleatória aqui, e eu já vou mostrar para vocês como que é fácil você montar um sermão com um versículo apenas, contendo 3 partes. O Salmo de número 37, você pode fazer isto com muitos outros versículos. Eu vou trazer aqui o verso 5, que sempre faço: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então perceba, tem 3 partes aqui. Mas se você for ler os outros versos, você também vai perceber isso, que os outros versos contêm também essas 3 partes, alguns deles até 4. Até 4 é possível ainda dividir um sermão. Aí, a mais do que isso aí, eu não aconselho que você faça, ok? Mas, se eu folhear a Bíblia aqui, vão bater o olho aqui. Olha que legal isso aqui, o Salmos de número 40, começando com o verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Percebem? Aqui nós temos, nesse verso 1, também 3 partes que podem ser pregadas, que pode ser elaborado aqui um sermão, somente tratando aí de se esperar com paciência no Senhor, o fato do Senhor se inclinar para aquele que tem paciência, e por fim, ele vai sempre ouvir
é o clamor dessa pessoa paciente. Então veja que aqui também há essa possibilidade. No verso de número 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Posso pregar aqui, dividindo em 4 partes, ou então eu posso fazer 3 partes aqui. Também há essa possibilidade, tá bom? Os Salmos de número, deixa eu passar um pouquinho para frente aqui, os Salmos de número 46, o número 46. Deixa eu pegar o versículo 10. O versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeiro, serei exaltado sobre as ações. Segundo, serei exaltado sobre a terra. Terceiro. Então veja o que eu tenho aqui. Apenas um versículo, e esses versículos com as suas 3 divisões, e que eles são independentes de todos os salmos. Eu não preciso fazer a leitura ou trazer uma explicação aí aprofundada dos salmos de número 46 para fazê-los entender o verso de número 10. O verso de número 10 se torna o meu texto e eu vou querer aqui então falar sobre o fato de se aquietar e ter experiência de que o Senhor, ele é Deus. Depois eu vou querer falar a respeito dele ser exaltado entre as nações e, por fim, sobre toda a terra. Dá para pregar aqui, dá para você ter aqui nesse versículo de número 10 uma pregação cristocêntrica, principalmente no verso de número 10, quando o Senhor vai ser exaltado sobre toda a terra, dá perfeitamente para você fazer isso, ok? Agora, preste atenção, por isso que é importante você começar com um versículo. Comece com isso, enxergando as divisões dentro do versículo, tá bom? Porque você fazendo assim, você vai pegar habilidade, você vai pegar aí essa facilidade de dividir um versículo só. Depois que você fizer isto, aí sim você vai olhar para os Salmos de número 46 e você vai querer pregar os Salmos de número 46 por inteiro. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu já não vou dividir versículo por versículo, eu vou ficar picotando versículos, né? Agora, se eu quero pregar o Salmo de número 46 todo, então eu preciso achar do verso 1 até um certo verso aqui, um primeiro assunto. Depois de onde eu parei, eu continuo, acho um segundo assunto. E depois um terceiro assunto, e daí sim eu vou parafrasear um grupinho de versículos, primeiros grupinhos de versículos, depois eu vou parafrasear o segundo grupinho de versículos, formando assim o meu corpo do sermão dos Salmos de número 46, tá bom? Se você quiser saber mais a respeito de divisão de texto dessa forma, de mais versículos, eu vou deixar aqui para você no finalzinho, tá bom? No finalzinho aqui fica o próximo vídeo indicado do Salmos 19. Assista esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai te clarear agora para você o trabalho com o texto inteiro. Aqui nesse vídeo falei de um versículo e dividindo ele em 3 partes. Mas no vídeo do final aqui, se você clicar nele, você vai aprender como achar os assuntos dentro do texto de um capítulo inteiro, como no Salmos de número 19, ok? Deus continue abençoando você, bons estudos e não deixe de maratonar aqui no canal, porque aqui eu tenho vários outros estudos bíblicos a respeito de sermão. Tá bom assim? Um abraço e até o próximo vídeo.